Agora são 3 horas e 32 minutos. Qual era o prometido, hein? Nosso bate-papo, né? A visita, a entrevista. E nós dividirmos, compartilharmos aqui informações, conhecimentos. E esse é o momento, então, onde nós recebemos uma visita. E aí, abordamos uma pauta, tá? A nossa visita hoje é especial, até mesmo porque nós estamos no mês das mães, tá? E para você que é mãe, para você que é filha e talvez não vai poder aproveitar, né, o Dia das Mães com a sua mãezinha, hoje nós teremos um bate-papo bem reflexivo, né? Estamos aqui com a presença da fotógrafa, designer de moda, autora do livro Mãe. O nome dela se chama Gabriele Cristina Coster. Deixa eu já abrir aqui o áudio dela, já pra gente começar o nosso bate-papo. Lembrando, tá? Se você perder algum desses assuntos, algum dos poemas dela, o que você faz? Vai direto lá no canal do nosso YouTube, vai estar editadinho lá no formato do podcast. Aí você pode compartilhar também para outros amigos, pode compartilhar também para outras mães, tá bom? Então é isso. Deixa eu abrir aqui. Boa tarde, Gabi. Olha a intimidade. Oi, Gabi. Boa tarde, como vai? Ótima tarde, tá? Legal. Tá tudo funcionando, tá tudo bonitinho. Para você que tá em casa, o WhatsApp também já está liberado para bater um papo que talvez role algumas perguntas curiosas, né? Tá aí, ó, o WhatsApp DDD 11 96593 8295. Bom, Gabriel, posso te chamar de Gabi? Pode, né, Pode? Tony? Pô. Tá bom, pra gente ficar bem à vontade aqui, né? É isso. Gabi, é o seguinte, assim quando eu recebi o convite pra te entrevistar e falar a respeito desse livro Mãe, no mês das mães, e a data do seu nascimento é no dia 11 de maio, um dia depois das mães. É, curioso porque em 97, o ano que eu nasci, caiu no Dia das Mães. Caiu no Dia das Mães. Então dia 11 de maio foi Dia das Mães, em 97. Que e aí curioso, acabei não? nascendo, né? Acabei nascendo. É assim. Veio uma luz. Que bênção. Bom, e nessa data do seu aniversário surgiu essa inspiração, né, para você escrever esse livro, né, o livro Mãe. E pro ouvinte que está ouvindo agora, bacana, é mais uma autora que vai escrever bonitinho a respeito da sua mãe, histórias e contos da mãe. Mas olha só que reflexivo, né? No mês das mães, nós sempre pensamos em fazer aquele agrado, de presentear. Infelizmente, a inspiração desse livro veio na perca da sua mãe. Sim. Né? E pro ouvinte que está ouvindo agora a rádio, talvez se sinta até meio constrangido com essa informação. Mas não, olha só como é importante você absorver essa informação da perda e valorizar essa pessoa que está aí do seu lado. Até mesmo para você que é mãe e talvez perdeu um filho, sinta qual é a importância de uma mãe, né? Para você que é mulher, também, enfim, cuida de todo o seu lar, a representatividade da mãe, da mulher, Sim. né? Inclusive você tem uma poesia, é seu mesmo? Sim. Deixa eu ver se até se eu parei. Eu li alguns destes, você falando de mulher. Ah, sim. Né? Só que eu vou deixar você ler porque é mais bonito na sua voz do que na minha. Vamos começar então falando desse livro com esse poema? Vamos Tá? lá. É aqui, eu tenho a colinha? Pode ser? Perfeito. Apesar que você está com o livro também na página 168. 168. 168. Esse poema fala sobre a mulher. Só que, ao meu ponto de vista como leitor, né, a Gabi, ela inicia o seu livro escrevendo desde a sensação da perca da mãe até mesmo aquele momento que ela põe-se do estado que ela está ainda, plena na terra, e depois entra naquele conforto, né, que é o resultado final. Precisamos seguir. Do pouco que eu li do livro, ela tem essas 3 fases. E é o que de fato a gente vive, né? Só que é doloroso, dói de fato, né? Sim. Muito. E às vezes o que dói a gente quer ignorar, né? Sim. E não tem como, né? Porque é luz e sombra, tudo faz parte, né? A última frase do livro é precioso seguir, é preciso seguir. É preciso seguir. Então, Por favor. Vamos lá. Eu, mulher.
Eu, mulher, expando meus horizontes e descubro a força. Eu, mulher, busco me conhecer como a lua misteriosa num eclipse. Eu, mulher, luto pelo meu lugar na rua, no trabalho, na minha casa e dentro de mim. Eu, mulher, sou capaz de tudo. Eu, mulher, posso dar a vida e cultivá-la. Eu, mulher, sou responsável pela evolução. Eu, mulher, sinto muito e sinto tudo. Eu, mulher, reconheço que é preciso ter força. Eu, mulher, aprendo a voltar o olhar para dentro das coisas e para dentro de mim. Eu, mulher, luto e executo viver o presente. Eu, mulher, sou suficiente. Eu, mulher, luto e executo, né? Tá aí um pedaço também muito forte, onde pegamos o luto do padecer, da perda, e o do luto, eu, mulher, que precisamos continuar, trazer essa imagem. Um dia você vai ser mãe. Exato. Né? Mas você ainda assim é mulher, você ainda é filha, você ainda é essa representatividade do qual hoje muitos gritam, né? Pela força da mulher e a diferença. Como é que foi escrever esse livro assim? Eu vi que teve vários desabafos, né? Sim, sim. Esse livro é engraçado porque 80% dele, assim, foi escrito em um mês. Sim, no mês do luto mais pesado mesmo, né? E muita coisa eu acabei escrevendo e não reescrevendo, só deixando do jeito que estava mesmo, né? E é muito louco isso, porque assim que minha mãe foi embora, eu tive uma vontade muito louca de ter um filho. Eu queria ter um filho, só que assim, tinha 21 anos. Sim. Não tinha com quem ter um filho, ainda bem. Ufa! Olha aí, faz a ufa. Né? Poxa, mas que coisa louca é essa? E daí tentei entender e entendi que o sentimento era que talvez fosse o único jeito de eu sentir o que eu sentia com a minha mãe, né? E daí, escrevendo sem parar, e juntei os papéis todos e fiquei olhando para isso. Pensei, poxa, um filho e um livro tem uma certa semelhança, né? Tem uma certa equivalência. Exato, eu sou, né, mãe de várias coisas, né? De projetos. Somos, né, mães de plantas, de tudo que a gente cuida, né? E os homens também são mães. Tem lado mãe em todo mundo, né? Que é o carinho, o amor, enfim. E daí me veio isso de fazer o livro. De fazer um livro no lugar de ter um filho. Foi bem prudente a minha escolha, que né? Que bom, pai. Parabéns, viu? Tá. E aí acabou saindo, assim. Tem muita coisa. Eu olho e, tipo, é realmente daquela época, sabe? Às vezes eu pego ele assim e olho e falo, poxa vida, mas eu não sinto mais isso, sabe? Mas tudo bem, faz parte. O tempo passa, né? Ainda bem que o tempo passa. E é muito doido. A única pergunta, ou aliás, creio que seja a maior pergunta que todos estão fazendo aqui pelo WhatsApp, pensando também em casa, né? Tá, mas ela escreveu um livro sobre a perca da mãe. Sempre quando alguém comentar do livro, ela lê o livro, ela vai lembrar da mãe. É como uma foto. Não, mas eu lembro da minha mãe constantemente. Sim. Então, assim, com ou sem livro, sabe? A minha voz, a minha imagem no espelho é cada vez mais semelhante com a dela, sabe? E relutei por muito tempo, mesmo com ela viva, eu relutava sobre essas similaridades, né? Mas a gente não pode ir contra a nossa essência, né? E a gente tem que honrar a nossa história, até quem a gente não conheceu, né? As pessoas passadas, enfim, estamos aqui por eles, né? E por causa deles. Por causa deles, isso é de fato. E para você ouvinte, que também está pensando, poxa, mas é um assunto bem pesado, falar da perca da mãe, principalmente no mês das mães. Mas tem vários assuntos para a gente abordar somente com essa ideologia da criação do livro. Ó, quer ver? Um assunto muito importante que pouco é comentado. Sim, teve sim algum burburinho pelas redes sociais, mas talvez você tenha em casa e não sabe. Depressão. Exatamente. Né? Que é uma doença que é literalmente invisível. E se você não cuidar, enfim, não se sabe o que pode acontecer.
né? Então a perca da sua mãe, no fim, foi pela depressão. Sim, sim. Sempre teve presente, né? E a depressão, ela é um desequilíbrio, uma doença, né, fisiológico, e que, infelizmente, a nossa cultura não permite que a gente cuide disso, né? Então, só por não poder falar sobre isso e não saber falar sobre isso, já dificulta muito as coisas, né? E existem vários graus de depressão, né? Sim. Tem um estereótipo muito grande sobre isso, né? Sobre a pessoa que chora, que não ri, que não consegue ter um momento bom, sabe? Mas todo mundo é assim em algum momento, né? E eu acho que o mais importante mesmo é a gente repensar sobre os nossos afetos, sobre o que a gente sente, sempre conversando consigo, sabe? Se questionando e reformulando essa ideia de amor, essa ideia de dor, essa ideia de ódio, né? E sem juízo de valores, não existe sentimento que é mal ou sentimento que é bom, sabe? Tudo que a gente sente é válido e a gente merece ter mais cuidado com isso. Sim, né? Até porque nos tempos que vivemos, e a gente estava até comentando já em off, muitas perdas. Muitas. O luto está invadindo muitas casas, muitos corações. E talvez seja um momento de transformação, né? Sim. Tanto do país quanto de cada pessoa que está vivendo. Sim. O ser humano, na verdade, é o animal mais adaptável. Sim. Né? E como nós estamos vendo tantas mortes, talvez isso aconteça que seja normal. E uma vez eu ouvi também de um grande sábio, ele dizendo da seguinte forma: quando você perceber que a morte é normal, alguma coisa já está acontecendo errado. A morte, ela deve ser tratada assim, com algo que faz parte da nossa essência de ser vivo, Sim. que é a única certeza que sabemos. Exatamente, é né? a única certeza. Mas que não deve ser normal. Não. Né? E precisamos cuidar disso antes. Cuidar desde o afeto, cuidar desde a saúde, cuidar do material, cuidar do espiritual e aqui viver. De vida. E aqui viver, Sim, né? Com certeza. Tem uma outra poesia também muito bacana, que essa, quando você escreveu, eu consegui visualizar você num quarto, né? Não sei se é uma das suas preferidas, mas eu vou até falar, essa eu vou ler. Por favor. E sem trilha. Escuta, visualize. Quem está em casa, fecha os olhos e consiga imaginar. Para você que é filho, com certeza você também deve ter essa sensação. Só que nunca explanou para sua mãe uma sensação dessa. Preciso de alguém que cuide de mim, das minhas unhas, do pé. Preciso de alguém que me afague meu cabelo com as mãos doces. Alguém que avise para pegar um casaco porque vai chover. Alguém que me pegue no colo como se eu tivesse 2 anos. Me acorde dizendo que foi só um pesadelo. Alguém que tire o dedo da ferida e cubra os meus pés à noite. Eu preciso dela. Né? É isso. P. Para quem é filho e hoje não tem a sua mãe próximo, né? Que nem eu saí também cedo de casa, mas por uma escolha. Sim. E assim, quando nós temos 10, 12 anos, poxa, eu quero sair de casa. Eu não aguento mais essa mulher me dando ordem, falando isso, falando aquilo. Pai, eu quero minha liberdade. Tem garota que casa para ter a sua liberdade. Sim. Né? E no fim acaba perdendo a liberdade. Né? E aí, quando eu li esse verso, eu também me vi. Falei, poxa, que saudade deu agora da mãe. É insubstituível, né? Demais. E para mim tá aí mais um mês, né? Passando sem a minha mãezinha. Mas, claro, o carinho sempre presente. Ainda podemos nos falar. Só que para aqueles que não têm, aí vem o conforto, a lembrança, né? Sim. Que nós precisamos seguir em frente. Já estamos falando já até o final do livro. Do seu livro, qual é o verso que você escreveu ali, que surgiu, que você... Cara, deixa eu reler e falar. Eu preciso compartilhar essa informação com outra pessoa também. Para servir como algo acolhedor. Você tem assim em mente? Acolhedor? Porque no meio de tudo isso não teve só trevas. Com certeza não. Aqui no meio também eu li você falando de boas lembranças, que traz um afago, que traz um conforto, de quando você se conscientiza, isso faz parte da vida.
agora eu preciso dividir isso com outra pessoa. Sim. Que é mais no finalzinho do seu livro. Né? E você aceita isso, ou seja, é o momento que você aceitou aquela perca. Sim. Né? Para nós é difícil, de fato, perder. Ainda mais uma pessoa muito importante, como a nossa mãe. Eu acho que de todas as ações, das mais... A que mais favorece a gente a seguir em frente é assumir. Né? Assumir o que a gente sente, assumir o que aconteceu, assumir a nossa história, assumir o que a gente é, né? Bom, esse que eu vou ler agora, ele é meio que uma dica, sabe? E pra mim dicas são confortáveis. Então é isso. Tá bom, vai lá. Sem família ninguém, sem saúde não dá, sem amor não vai, sem arte sufoca, sem dinheiro ninguém, sem carinho não dá, sem paz ninguém. Ou seja, são chaves. Se você não tiver tua família, cara, complicado, né? As coisas complicam. Eu fui me aventurar fora de casa muito cedo também. E fui, voltei, e enfim, passei uns anos fora. E é muito louco como a gente tem que se afastar das coisas para enxergar elas direito, né? Para enxergar melhor. E é absurdo, assim. A gente tem que se organizar na vida, senão fica difícil. O calo aperta. E aí, quando a família também não está por perto, sim, ficamos acuados. E sem saúde também não dá, sem amor também não vai. É um conjunto, né? Não tem para onde correr. Tá. E aí, como é que é escrever um livro sobre a sua mãe, sobre as suas sensações? Agora falando mais do lado literário, sim, né? Você lançou esse livro com a editora Chiado. Você lançou em Portugal mesmo? Sim, sim. É que essa editora ela é portuguesa e é luso-brasileira, né? Portuguesa. Enfim, ela abrange, na verdade, todos os países que falam língua portuguesa. Então tem Cabo Verde também, Angola. E em relação ao meu sentimento com o livro, assim, quando ele chegou para mim, eu não consegui abri-lo. Fiquei um tempo sem ler, assim. É mesmo? Uns meses, assim, eu acho. E ele chegou, daí eu fiz o lançamento. Na época eu trabalhava numa livraria lá no Sul, que eu morei no Sul uns anos. E fiz o lançamento lá. E eu fiz questão que o lançamento fosse uma coisa mórbida, assim. Fosse um velório, sabe? Então, eu tava lá, vestida de preto. Não que eu já não me vista. Mas, enfim, um silêncio sempre absurdo, porque para mim é isso que ele foi, né? Esse livro ele é muito representativo do luto e da tristeza, só que é uma tristeza conformada, sabe? Sim. Não é uma tristeza que já foi revoltada e hoje ela é mais conformada, né? Eu acho que na conclusão do livro, assim, ela vai se conformando, né? A minha relação com esse livro é muito louca, assim, já tive muita raiva dele, já tive vontade de escrever outro, não para fazer igual, mas para fazer diferente, porque fazer ao contrário, agora falar de coisas boas da mãe. Eu acho que já falei da minha mãe demais, sabe? Então eu vou deixar aqui por isso. Mas é engraçado porque eu escrevo muito ainda. E a minha escrita é muito diferente dessa época, né? Sim, ela é muito puxada pro, literalmente, redundância, né? Literalmente literário. Mas que nem ela não chega a ser um artigo, não chega a ter aquela estrutura de poesia. Não é poesia, né? Não é poema, não é prosa. Não é prosa, é desabafo. Sim, rascunhos em folha branca, desabafo. Né? Que hoje também eu vejo como uma linguagem habitual, que hoje todos podem falar o que quer, como quiser, e é considerado ainda, enfim, outros dizem que é arte, outros dizem que é ditadura, outros dizem que é só pensamentos, devaneios e por aí vai. Enfim, licença poética, né? Cada ser humano tem, e toda expressão deve ser respeitada, né? Nossa própria Constituição dos Direitos
de expressão, né? Uma delas fala de que eu posso não concordar com o que você diz, mas eu vou lutar até o fim para que você possa falar, né? Ah, sim. Então isso é muito, muito bom que a gente mantenha, né? Porque a Aham. gente precisa realmente falar. E na hora que você foi apresentar isso daqui para a editora, como é que funciona esse lance de publicar um livro? Então... Eles avaliam, né, o conteúdo? Sim, eles avaliam. Era uma editora que eu já paquerava há um tempo, assim, porque tinham autores novos, né? Eu sempre olhava, assim, autores novos e tal. E daí escolhi eles, organizei os escritos, mandei, aprovaram, me colocaram numa coleção de poesia. Nossa, foi mais fácil do que pensou. Foi. Eu até fiquei, nossa, mas assim... Aham. Foi mais fácil do que escrever o livro, com Sim. certeza. E daí fomos, assim, um processo de 4, 5 meses até a impressão. E aí depois é assim, se vira, né? Tipo, Aham. se vira. Agora O filho é sua teu. parte. Filho é teu. Vai, espalha, né? Literalmente, você teve um filho. Foi um parto sem dor. Física, né? Tá certo. Para você que acabou de conectar então na Rádio Energia Mix, nós estamos batendo um papo aqui com a Gabriela Cristina Koster, que é autora do livro Mãe. E nós estamos comentando, né, com relação de como é publicar o livro com esse tema, como foi abordado. Já recitamos algumas poesias também do livro dela. E se você perdeu o início do nosso bate-papo, depois esse conteúdo será editado e aí posto na nossa página do YouTube. É só depois você procurar a nossa página como Rádio Energia Mix, tá? O WhatsApp também liberado para fazer alguma pergunta ou até mesmo comentar. Quem adora literatura, show! E assim a gente já vai rasgando aí o verbo, tá? DDD 11 9 6593 8295. Peguei um outro aqui. Na página 144. O que dá sentido é o amor que depositamos em nós, depois nos outros. O que você quis dizer com isso, assim, quando... Bom, aqui já estava quase no finalzinho também do livro, né? Quase no finalzinho, né? Eu leio... Nossa, me passa muita coisa, né? Só que tudo isso é muito subjetivo, né? E coisas subjetivas a gente entende naquele momento que estamos. Se estamos com ira, a gente entende tudo conturbado, cara. É incrível. Isso é verdade. Eu acho que o sentido desse aí foi mais uma questão de que minha mãe sempre falava, o amor é tipo uma flor. Se você não tiver, não tem como você dar pra alguém. Sim. E daí isso sempre achei meio esquisito, né? Mas refletindo e apanhando bastante, eu vi que não tem como você amar uma pessoa sem você ter o amor dentro de você, sem você se apaixonar por você, né? Sim. Então é esse ato de olhar para dentro. Tem um que fala olhar para a obra e assumir suas fraquezas, né? E a obra somos nós, né? É ver não só a imagem que a gente cria de nós, mas o que a gente é de verdade, né? E, enfim, se apaixonar por isso. Que aí sim você vai conseguir entender o que é se apaixonar por outra pessoa, enfim. E quando a gente chega nessa sensação de paixão, eu vou dizer uma sensação mais forte ainda, amor. Quando se perde ou se tem uma frustração, ele vira dor. Sim. Né? Então se deve tomar muito cuidado. Será que tem como ponderar isso? Ixi. Ajuda os universitários. Eu digo assim por mim que quando eu tô feliz, eu tô muito feliz. E quando eu tô mal, eu tô muito mal. Nossa. E aí quando eu tô mal, eu não vejo motivos para eu não estar mal. E quando eu estou bem, eu não vejo motivos para não estar bem. Sim. Então eu acho que a intensidade que a gente deposita nas coisas é o que dita mais, né? E amor rima muito com dor, sim, tanto em vocábulo quanto em sentimento, né? Tem muita dor no amor. Tem. Né? Amor é se abdicar muitas vezes, né? É perder, é aceitar que perdeu, né? Mas
não sei, eu acho que se a gente conversar mais um pouco, as coisas vão ficar a mesma coisa. Vai. O amor vai virar dor. Vai. A gente vai ter que pedir outro cafezinho lá pro Tocha, vai ser o jeito. Ó, bem no comecinho do texto, aqui eu vejo uma grande revolta, né? No comecinho do livro, na verdade. Já tanta coisa não faz mais sentido ainda. Nossa, literalmente. Vai ter que ser, Tocha. E é bem assim um desabafo, né? Querer gritar pro mundo que, e agora? Desabou, acabou tudo. Né? Sim, tanto é que tá em caixa alta, porque isso eu tinha escrito numa folha inteira, assim. Eu peguei isso numa folha e escrevi enorme. E é essa confusão, é exatamente essa confusão, sabe? Já tanta coisa não faz mais sentido ainda. E antes desse, tem um que foi, acho que a primeira coisa que saiu, assim. Eu vou ler. Por favor, por favor. Eu grito e ninguém. Meu grito é de ninguém. Mãe, cadê? Só te acho agora num livro que eu tento. Meu grito sai, mas ninguém é de ninguém. Isso pra mim é gritar no oco sem eco. São sentimentos que eu posso escrever o que for, que eu nunca vou conseguir passar pra ninguém, né? E cada um vai sentir de um jeito, né? Sim, sim. Para materializar essa sensação, essa ideia, eu simplesmente vejo uma pedra bruta caindo, ou que seja uma pedra bruta na sua frente e olha... E agora? Exato. É a pedra. Literalmente. É ser, é estar. Sim. É viver. É aqui. É o inevitável. É o inevitável. Né? É o inevitável. Muito bom. E essas ilustrações, eu vi que tem vários, né, personalidades. Teve mais alguém que escreveu aqui? Não, foi só eu mesmo. Mas tem umas com canetinha também aqui diferente, né? Ah, sim. É que assim... Tem alguns recortes e colagens, né? Bem pouquinhos. E tem uns que eu consegui colocar a minha letra mesmo. Sim. Que eu acabei pegando, né? Esse do aqui importa-se apenas com o inoportuno. Toma-se apenas o desnecessário. Bebe-se apenas o sólido. Ama-se apenas o catatônico. Evita-se apenas o inevitável. E chora-se apenas pelo passado. Então, assim, eu me vi a minha casa vivendo nesse ciclo durante um tempo, sabe? E às vezes a gente é esse personagem mesmo, é esse personagem que fica tentando evitar o inevitável. Que fica ou procurando respostas que tá ali na sua cara e você ignora. Sim. E questionar o inquestionável, né? Então, é mais sobre perder energia mesmo. E, enfim, essa é a minha letra. Tipo, o desejo mesmo era escrever o livro todo com a minha letra, sabe? Porque tem muita diferença, né? Mas, enfim... Entendi. Que gostoso, Gabi. Infelizmente nós temos que encerrar o nosso bate-papo, senão a gente ia ficar aqui, Como eu te disse no início da nossa entrevista, cara, vamos sentar então naquela cafeteria e vamos conversar. Exatamente. Falar sobre literatura, sobre expressões, sobre cultura, sobre várias coisas. Né? Uma das melhores coisas da vida, né? Muito bom. A comunicação, né? O ser humano é assim. Precisamos. Temos essa essência. Sociáveis. Né? Há um estudo, se você deixar uma pessoa fechada numa sala toda branca, sem se comunicar com ninguém, ela vai sentir a necessidade de escrever alguma coisa na parede. E se ela não tiver, ela escreve com o dedo. Olha que coisa. Se eu não me engano, tem até um filme, algo parecido do tipo. Acredito. Tem um filme do Jim Carrey, se eu não me engano, bem macabro, assim, nessa sensação da pira, né? Se eu não me engano, chama 23. Mas esse lance aí da sala em branco, eu já vivi isso. Posso afirmar que é isso mesmo. É uma necessidade muito grande, né? Desespero, sim. Meu Deus. Bacana, viu? Obrigado por você ter vindo. O paizão também tá aqui do lado, né? Veio acompanhar. O irmão também já veio, tá? Eu que agradeço, foi maravilhoso. E a porta está aberta. Quando você lançar um outro livro, né? Vizinha nossa aqui, é andreense. Coisa pretende boa. voltar para Portugal ou vai ficar por aqui mesmo? Como é que tá a sua vida agora? Vou ficar por aqui. Eu tô encontrando o meu caminho. Eu gosto muito daqui.
tanto do ABC quanto o nosso país, por mais caótico que seja. Tá certo. Tem redes sociais pro pessoal te encontrar, prosear, conversar, trocar figurinhas, até mesmo para adquirir o livro. Como é que faz? Então, eu tenho um Instagram, que é @lagartadourada. Instagram, gente, @lagartadourada. Se você olhar, ela não está nada de amarelo, nada de colorido. Literalmente, ela preserva o preto, mas procura lá, @lagartadourada. Lagartadourada. Tem alguma simbologia? A transformação, né? Transformação. Metamorfose perante o sol. Bicho da seda. Também. Entendi. Show. Além do Instagram, Facebook, qual que você mais conecta? Então, pelo Instagram eu prometo responder. Tá bom. Aí Facebook é meio bagunçado. Vixe. Tá certo. Tá, obrigado, paizão. Obrigado também pela visita, tá? As portas estão abertas. O filhão aí, Arthur, valeu, obrigado. E para você, ouvinte, que acompanhou ou perdeu algum assunto, algum bate-papo, alguma informação, tá? Procura depois, editado já em formato de podcast lá no canal do nosso YouTube, que vai estar lá já editadinho, tá certo? Então, é isso. Obrigado, Gabi. Maravilhoso. Valeu. Fique ligado.